Começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante sobre o novo Código de Processo Civil. E eu converso sobre esse assunto com um especialista na área, o Dr. Clóvis Brasil Pereira, que é advogado, especialista em processo civil, mestre, professor universitário de graduação e pós-graduação da FIG Unimesp, coordenador da Escola Superior de Advocacia de Guarulhos, palestrante do Departamento Cultural da OAB São Paulo, editor responsável do site jurídico proleges.com.br e autor do livro O Cotidiano e o Direito. Dr. Clóvis, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Visão Jurídica, meu mestre, meu amigo, professor. É um prazer imenso recebê-lo aqui. E um grande advogado na comarca de Guarulhos. Muito obrigada. Doutora Silmara, uma alegria muito grande de ter sido convidado para participar desse seu programa. E estamos aqui à disposição, né? Você tem um carinho especial. Você lembrou agora, você foi minha aluna, né, no curso de Direito da Universidade de Guarulhos. E temos, ao longo desses anos, um contato muito próximo, trabalhando junto na OAB de Guarulhos, né, ao lado do Dr. Fábio de Souza Santos, que eu estou vendo aqui, dá o apoio a este programa, né? E estamos aqui à disposição para trocarmos algumas ideias e levar ao telespectador algumas informações que possam ser úteis sobre o tema Novo Código de Processo Civil. Muito obrigada mesmo, prazer. Dr. Clóvis, muito se tem falado sobre o novo Código de Processo Civil. Como ele foi idealizado? Você poderia explicar de uma forma não muito técnica, porque o nosso público vamos procurar numa linguagem mais acessível, né, para que as pessoas procurem entender. Na verdade, está se falando muito, e a mídia tem dado muito destaque, de que com o novo Código de Processo Civil, nós vamos dando a ideia que vamos resolver todos os problemas da justiça. Isso é um engano muito grande. O projeto do novo Código de Processo Civil começou em 2010, portanto, há 5 anos, quando uma comissão de juristas, tidos como notáveis, elaborou um projeto de lei e entregou esse projeto ao presidente do Senado à época, o senador José Sarney. Iniciou, então, em 2010, a discussão desse anteprojeto no Senado da República. O Senado fez algumas alterações, como é praxe, teve algumas discussões, inclusive com a comunidade jurídica, e o texto aprovado no Senado foi encaminhado à Câmara dos Deputados, dando sequência ao processo legislativo. A Câmara dos Deputados fez alterações bem significativas no texto aprovado pelo Senado, e em março, no mês de março de 2014, fez a aprovação final na Câmara, encaminhando e devolvendo o texto ao Senado. Porque dentro do processo legislativo, ele começa numa casa, é aprovado naquela casa, remete, no caso, à Câmara dos Deputados. Quando a Câmara altera o texto enviado, tem que voltar para a casa de origem, que foi o Senado da República. E aí o Senado confirma as alterações da Câmara ou faz novas alterações. E foi o que ocorreu. No dia 17 de dezembro de 2014, na última sessão praticamente do Senado, nós tivemos a aprovação do texto final do novo Código de Processo Civil, depois de 5 anos de discussão e de muita polêmica, e lógico que as pressões,
nessa discussão, vem um grupo de juristas, vem os juízes, vem os promotores, vem a ordem dos advogados, todos com interesses pontuais, querendo fazer prevalecer o seu ponto de vista e as suas deliberações. Então, o processo foi esse, 5 anos. Nós temos nesse código o primeiro dentro do novo regime democrático, dentro da Constituição de 1988. Então, discutido ele foi. Certo. Agora, vamos ver o que vai acontecer. E o que mais, por falar em mídia, né, o que mais tem se divulgado na mídia é em relação a que o novo código ele contribuiria muito para diminuir essa morosidade da justiça. O senhor acredita nisso? Não, doutora Silmara, eu sinceramente tenho me manifestado nas palestras e congressos aí que tenho participado, de que isso é uma grande mentira. O Código de Processo Civil, por si só, não é o causador da morosidade da justiça. Para que os telespectadores tenham uma ideia, em 2010, quando o projeto do Código foi encaminhado ao Senado, se falava, segundo estatística do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de que existia no Brasil 65 milhões de processos. Já era um número assustador. Muito. Hoje, se fala, estatística do final de 2014, do próprio CNJ, em mais de 95 milhões de processos. Nós temos praticamente, a cada 2 habitantes, um processo. Isso é um número simplesmente assustador. Imagine o telespectador, 95 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário dentro do nosso país. O brasileiro gosta de litigar, né? Parece que essa sim. É uma cultura que nós temos do litígio. Aliás, as faculdades de Direito no passado, e eu, quando me formei lá em 1980, você já depois, em 1995 ou 6, não me lembro, 96, as faculdades ensinavam os acadêmicos ao embate. Era o melhor advogado, ou seria o melhor advogado, aquele que mais combatesse. E, na verdade, isso leva aos pontos extremos, onde um quer ganhar e o outro também não quer perder. E sobra pouco espaço para a conciliação, para a mediação. E hoje nós estamos vivendo um momento novo, aonde se discute muito de que a melhor forma de resolver o conflito é através da mediação ou da conciliação. As partes não extremam as suas posições e se passa a ideia hoje de que na mediação todo mundo ganha, né? Não há um ganhador e um perdedor especificamente, mas um cede um pouquinho, o outro cede outro pouquinho e os dois terminam se compondo. Todos ganham tempo, e o certeza. Tempo do processo, porque há uma possibilidade numa conciliação e numa mediação de em 60 dias, 90 dias, estarmos com um processo eliminado. Esse é um instrumento importante para vencer a morosidade. E o Código trata da conciliação. Essa semana passada eu vi um estudo feito na comarca, no estado de Minas Gerais, comarca de Belo Horizonte, onde a média de um processo penal é de 9 anos e 6 meses. Ora, a sociedade tem que esperar 9 anos e 6 meses para saber o resultado de um processo, e nós temos outros que demoram 25, 30 anos. As pessoas morrem e o processo permanece. A coisa sempre se resolve pelo direito das sucessões. Quer dizer, o titular do direito morre e depois os herdeiros é que terminam se beneficiando desse resultado. Eu acho que, retomando a pergunta que você me fez, o novo Código de Processo poderá ajudar
com os mecanismos que ele oferece, inclusive de incentivo à mediação e à conciliação. Mas não significa de que vá resolver, porque o problema do Poder Judiciário é um problema estrutural, é falta de gente, é falta de equipamento, é falta de estímulo aos funcionários, é falta de instalações adequadas. Nós estamos aqui em Guarulhos e aqui é o exemplo melhor. Quando um telespectador precisa de ir ao fórum, ele não sabe o fórum que ele tem que ir. Existe o fórum da Rua José Maurício, que é o fórum central. Mas nós temos uma unidade do fórum na Rua IP, temos uma unidade do Fórum da Família na Felício Marcondes, nós temos a Justiça do Trabalho na Avenida Tiradentes, nós temos a Justiça Federal lá na Paulo Facine, né? Nós temos a Vara da Infância, nós temos a Execução Fiscal lá na Arre Simons. Então, um advogado que chega de fora na comarca, ele precisa quase que de um GPS para poder saber qual é o fórum que ele tem que ir. Isso é o quê? É uma falta de estrutura, né? Gasto com funcionário, gasto com segurança, que poderia ser tudo centralizado num único lugar, e nós temos esparramado na cidade inteira. Então, é uma falta, sim, de organização muito grande. O sistema é falho, né? O sistema é falho, não é o Código de Processo Civil que vai resolver. Essa é uma falsa ideia que está se passando ao jurisdicionado. E com uma visão geral do novo código, na sua opinião, qual a aplicação dele no dia a dia, na vida das pessoas? Vai beneficiar a vida dos brasileiros? De que maneira? Doutora Silmara, o que o código influi no dia a dia das pessoas? Na verdade, quando há um conflito, um direito que tenha sido desrespeitado, as pessoas têm esse direito salvaguardado aonde? Normalmente no direito material que se fala. O que é o direito material? É o direito em si. Então, na área civil, nós temos o Código Civil dizendo o que é direito das pessoas. E aonde que entra o Código de Processo? Qual é o meio que nós vamos utilizar para realizar o direito? Né? Então, às vezes na faculdade a gente, brincadeira, um professor fala, a minha matéria de processo é mais importante. O outro fala, não, o direito civil é mais importante. Na verdade, é tudo brincadeira que se faz, porque um não vive sem o outro. O direito civil nos dá o direito, prevê o direito. Vamos imaginar um acidente de veículo, danos materiais. Aí duas pessoas se envolvem num acidente, não tem acordo, um xinga o outro, vai procurar seus direitos. É o que normalmente acontece. Aí a pessoa vai procurar o direito. Aonde que está esse direito? Está lá no Código Civil. Lá no artigo 186, diz o quê? Aquele que age com culpa, por negligência, por imprudência, é obrigado a reparar o outro. É um ato ilícito. Então o direito está do Código Civil. Agora, o que o jurisdicionado faz com isso? Ele tem que procurar realizar esse direito através de uma ação, de um processo. E aí que entra o Código de Processo Civil, que ele normatiza a forma, o caminho para se chegar ao processo e, consequentemente, à sentença e ao resultado prático. Então, o Código de Processo é importante porque ele realiza o direito das pessoas. O direito material previsto no Código Civil. O direito processual previsto no Código de Processo Civil. O que ele vai ajudar? O Código agora, é bom que se diga, o Código vai entrar em vigor apenas no dia 18 de março de 2016. Por quê? Foi aprovado no Senado, 17 de dezembro de 2014,
Aí foi dada uma redação final, acertar lá as emendas, os destaques. Acho que até o final do ano deve ter atrapalhado um pouquinho, né? Todo mundo teve aquela pausa básica para comemorar o Natal, o Ano Novo. E no início de fevereiro é que o Senado liberou o texto final, encaminhando a presidente da República. Para quê? O presidente da República tem que sancionar o texto. E aí ele teve 15 dias, a presidente Dilma teve 15 dias para sancionar o texto e, inclusive, vetar parte, se ela quisesse vetar. Na verdade, ela vetou 7 artigos apenas. Se esperava até que fossem vetados outros artigos. Mas ela apresentou apenas 7 vetos. Esses vetos foram aprovados, mas não estão valendo no texto. A partir do momento em que a presidenta sancionou o texto, publicou no Diário Oficial. E a partir do dia seguinte, dia 19 de março, ele passa a ter o que se chama, no jargão jurídico, do vacatio legis. É a vacância da lei, que no caso do Código de Processo Civil é de 1 ano. Por isso que ele só vai entrar em vigor no dia 18 de março de 2016. E qual é a mudança boa para o jurisdicionado, que pode ajudar? É previsto no novo Código que todas as ações que tratem de direitos disponíveis, ou seja, aqueles direitos em que a pessoa pode dispor, porque é direito seu, se ela for maior e for capaz, ela pode fazer acordo. E nessas ações, basicamente, em todas, haverá uma audiência preliminar de tentativa de conciliação ou mediação. Todos os processos vão passar por isso. A não ser, também o legislador previu isso, a não ser que a parte autora manifeste no seu pedido inicial que não tem interesse na conciliação. E o réu, quando for citado, ele tem 10 dias para manifestar que também não tem interesse. Mas se não houver a manifestação se opondo à conciliação, todo o processo vai passar num prazo previsto em lei de 30 dias. Eu tenho minhas dúvidas se esse prazo vai ser respeitado, porque eu não sei se vai haver estrutura para isso, mas vai haver uma sessão inicial de tentativa de conciliação, antes do réu contestar a ação. E eu acho que é aí que é a grande validade. Hoje, no procedimento sumário, em algumas ações, é possível a conciliação, mas é um número muito limitado de ações. E nas ações do procedimento ordinário, que é a grande maioria de ações, o réu é citado para se defender. E depois ele é chamado para se conciliar. Então, depois que ele já se indispôs, depois que ele já ficou nervoso, depois que ele já teve que procurar documentos, procurar testemunhas, procurar advogado, depois que ele já descarregou, como se fala no popular, todo o caminhãozinho dele de melancia em cima do autor, aí ele é chamado para conciliar. E depois que o autor leu a contestação e ficou mais irritado ainda? Aí o clima não é adequado. Exatamente. Agora não. Agora ele vai ser chamado, o réu, para primeiro tentar conciliar. E, se não houver conciliação, a partir da data em que a conciliação foi negativa, é que vai começar a contar o prazo para ele contestar. Eu acho até, como a gente fala e brinca sempre, o lugar mais sensível do ser humano é o bolso. E uma coisa vai ser assim, o réu vai procurar o advogado, falar, olha, eu fui citado numa ação. Eu estou imaginando que o advogado vai ter que ter uma nova postura, é o que eu tenho falado nos cursos e nas palestras. O advogado vai ter que chegar e falar assim, olha, se tiver acordo, vai ser tanto. Porque tendo acordo,
morre na audiência e o advogado não vai ter nem que contestar. Não vai ter que juntar documento, não vai ter que fazer nada. Porque aí o juiz homologa o acordo, aquilo vira um título judicial e acabou. Agora, o advogado vai ter que dizer o seguinte, se não tiver acordo, aí vai ser tanto, porque aí o processo vai tramitar. E aí eu acho que a pessoa vai pensar um pouquinho, puxa vida, se eu for na audiência, vamos imaginar, 3 salários mínimos. Estou falando um número básico. Agora, se não, são 10. Aí o sujeito fala, puxa vida, acho que eu vou fazer acordo por 5 ou 6, porque aí eu me livro do problema e não tenho que ficar pagando para um advogado e indo em frente, possivelmente possa demorar 4 anos, 5 anos, até 10 anos. E tem um detalhe também, né? Nós enfrentamos um outro problema. Tem alguns colegas, alguns advogados que não deixam o cliente fazer acordo. Exatamente. Esse é um problema sério. E agora eu acho que a postura vai ter que ser diferente. Verdade. Eu sempre tenho dito, a OAB, de uma forma geral, em razão da vontade dos advogados, muitos resistem à mediação e à conciliação. Mas isso não adianta mais resistir. É uma realidade e a lei está aí, a cultura está mudando e a ordem, hoje, ela começa a entender melhor a questão, inclusive fazendo cursos, fazendo palestras a respeito da mediação e da conciliação. Que é muito importante. Senhora, veja bem, a conciliação eu posso fazer no meu escritório. Eu não preciso ir ao judiciário para fazer. Verdade. Não é mesmo? Se eu sou um advogado, ligo para o advogado da outra parte, falo, doutor, temos aqui um caso, vamos conversar? Vou ter que conversar de qualquer jeito no juízo. Por que eu vou ter que ir em juízo para conversar se eu posso antecipar essa conversa e no meu escritório ou no escritório do colega tentar fazer essa composição? Eu acho que os advogados, com o tempo, vão terminar entendendo isso. Eu tenho me batido com essa nova postura. E eu acho que aí está a grande vantagem do novo Código de Processo Civil, chamando as partes para uma conciliação, porque isso será uma mudança de cultura. O nosso problema de morosidade é cultural. Nós estamos acostumados ao enfrentamento, ao litígio. E é muito menos traumático resolvermos um problema sem briga, né? Com a cultura da paz, que é o que alimenta todo esse movimento em prol da conciliação e da mediação. Excelente. Doutor Clóvis, por falar em morosidade novamente, dizem, né, a própria mídia anda dizendo que o código, ele reduziu muito o número de recursos. É verdade isso? Isso é uma outra falácia que, olha, na verdade, sempre se disse e se criou essa falsa ideia de que a morosidade na justiça era culpa do advogado. Isso já se passou para a sociedade como uma forma geral. E sobre que argumento? O advogado recorre muito. Eu digo o seguinte, o advogado que não recorre é omisso, é negligente. Se a legislação prevê o recurso e ele está obrigado a defender o seu cliente, seja autor ou seja réu, em toda a sua plenitude, ele tem que usar todos os meios disponíveis que a legislação disponibiliza. Então, essa ideia de que o advogado é culpado, isso é uma conversa fiada. Aí, não, o novo código vai melhorar tudo isso. Olha, nos recursos, não alterou em nada. Pelo contrário, até aumentou o número de recursos, se o telespectador quer saber disso. O que acontece? Um recurso que todo mundo falava,
tinha que acabar, é o embargo infringente. É um recurso que tem no nosso Código atual e cabe quando? Quando, havendo um recurso de apelação, no tribunal, é dado o provimento ao recurso por votação não unânime para reformar a sentença de mérito da primeira instância. O que significa todo esse palavrão que eu falei? Sentença de mérito é o juiz quando dá uma sentença resolvendo o conflito. É uma sentença de mérito. Muito bem. A parte insatisfeita apela, vai para o tribunal. No tribunal são 3 desembargadores que formam uma câmara que julgam o recurso. Aí o tribunal chega e, por 2 votos a 1, decide reformar a sentença do juiz. Então, tecnicamente, nós temos o quê? 2 votos, em tese, para um lado, e 2 votos para o outro. O juiz e um desembargador foram a favor, vamos supor, do autor. 2 desembargadores foram a favor do réu. Então, nessas hipóteses, é que o Código atual prevê o embargo infringente. O que aconteceu? Tiraram o embargo infringente. Muito mais por questão política, muito mais por pressão. Porque o embargo infringente é que lá no STF possibilitou de que os condenados lá no mensalão tivessem a diminuição da pena. Então todo mundo, num momento de indignação, achou que o embargo infringente era o terror, era o mal de todas as coisas. Pronto. O que o Senado fez? Tirou o embargo infringente, o nome, mas criou uma nova técnica de julgamento que é muito mais completa do que o próprio embargo infringente. Então, não mudou nada, continua tudo do mesmo jeito. E antes nós tínhamos o agravo retido e o agravo de instrumento. Agora nós temos o agravo interno, nós temos o agravo de instrumento e temos o agravo contra acolhimento de recurso especial e recurso extraordinário. Então, não mudou nada. É tudo conversa de quem não estudou um pouquinho a matéria e que passa uma falsa impressão ao telespectador. Doutor Clóvis, olha, infelizmente, né, nosso tempo é curto, ainda tinha várias perguntas aqui para fazer, né, mas eu passo as suas considerações finais e agradeço já antecipadamente a sua presença aqui. Muito obrigada. Bem, na verdade o tema é amplo e não daria nesse curto espaço para a gente abranger todas as questões. Mas eu agradeço o teu convite mais uma vez, a acolhida aqui da TV Guarulhos, né, a recepção dos dirigentes da emissora, dos técnicos que estão aqui dando o suporte necessário para a realização do programa. E é uma satisfação. Eu, sempre que possível, e estou à disposição para que outras vezes a gente possa falar sobre esse e outros temas da atualidade. Com certeza, Tá, fica aqui o convite para um breve retorno. Tá? Muito obrigada, meu agradecimento pessoal e em nome de toda a equipe da TV Guarulhos. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, e aguardo na próxima semana com temas interessantes na área jurídica. Visão Jurídica, atualidade, informação e conhecimento aqui na TV Guarulhos, a TV da família guarulhense.